muito bem-vindos ao Clube do Livro. Eu sou a Sara Roman. Hoje eu estou com o Lucas Oliveira. O Max, o nosso terceiro elemento, ele não vai poder estar hoje porque nasceu, né, uma nova integrante no nosso clube, que é a Elisa. Não, como é que é o nome dela? Elisa, tá certo? Elisa. A Elisa nasceu ontem, então o Max já virou papai. O Max ainda não era papai. Agora ele é papai da Elisa. E, então ele está de licença paternidade para poder ajudar a esposa e ficar babando lá com a Elisa, que é uma princesa que nasceu. Então temos mais uma integrante no nosso grupo, no nosso clube, que é a Elisa. Então, muito obrigada por todos estarem aqui, né? Se vocês puderem compartilhar com seus amigos, né, com o pessoal, o nosso link, para que mais pessoas possam participar. E como vocês sabem, todo domingo a gente faz uma live falando sobre os 10 mandamentos. Então, a gente está no 6º mandamento, que é o mandamento não matarás. Que parece um mandamento muito fácil, né? Não matarás, né? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho para vocês e aprender junto, né? Eu gostaria da opinião de vocês também. Aprender junto esse mandamento, por que Deus nos deu esse mandamento e quão importante ele é para nós. Então, boa noite, Lucas. Boa noite, Sara. Bom, então vamos lá. O mandamento dessa semana, ele é bem simples e direto, pelo menos no título dele, né? Nas escrituras, quando a gente abre lá em Êxodo 20, 13, está lá bem claro. Não matarás, ponto final. É basicamente isso. Mas tem muitas coisas que a gente pode estar aprendendo ou pensando a respeito dessa questão, né? Então, pensando nisso, eu fiquei pensando durante a semana o que a gente poderia trazer mais, porque é um mandamento bem simples, teoricamente. E aí eu fui pesquisar naquele antigo manual do Instituto do Velho Testamento. Lá sempre tem coisas bem interessantes que a gente pode acabar aprendendo ou reaprendendo, certo? Então, eu queria só ler um trecho para iniciar, e aí depois a gente poder debater algumas coisas, né? Só antes de começar esse trecho, talvez seria importante a gente pensar o seguinte. Normalmente tem um amigo nosso que ele está sempre nas nossas transmissões aqui dos 10 Mandamentos, que ele nos ajuda com a tradução do hebraico, né? Que é o Colosimo. Acho que hoje ele não está aí, talvez. Mas quem sabe ele possa nos ajudar com isso. Eu acredito que talvez a melhor tradução, na verdade, para a nossa língua seria não assassinarás, em vez de não matarás. Porque quando a gente vai lendo as escrituras e as palavras dos profetas a respeito desse mandamento, a gente vai entendendo ali que é você não tirar a vida de um inocente. É diferente de situações de guerra, como vai falar aqui no manual ou nas palavras de outros profetas, é diferente quando o Senhor ele dá uma ordem, vamos dizer assim, explícita, que você precisa cumprir a respeito dessa questão. Então, talvez o que a gente tem que ter em foco aqui é que, para começar a entender, eu não devo assassinar, eu não devo tirar a vida de um inocente simplesmente pelo meu desejo ou porque eu quero e ponto. Claro, as coisas a gente vai falar de uma forma um pouco mais elaborada sobre isso, entrar em mais detalhes, mas via geral, acho que a primeira coisa que a gente precisaria mencionar é isso, não assassinar. Essa é talvez a melhor tradução que a gente poderia ter para o nosso idioma. Mas voltando aqui para o manual. Na verdade, eu gosto mais da tradução que eles falam, não derramar sangue inocente. Eu acho que essa é a tradução, assim, né, a gente vê isso no livro de Mórmon também, né? Ele fala sobre derramar o sangue inocente. No livro de Mórmon, 13 Convênios. Agora, me falha a memória. Eu estava lendo isso agora. Fala em Alma 39. Ele fala em derramar sangue inocente no versículo 5. Vocês estão me ouvindo, gente? Travou, Lucas? Não deu para ouvir nada? Não tô te ouvindo. Deu um pequeno corte, mas retornou. Ok. Então só Deu um pequeno corte, mas retornou. Alma 39:5, ele fala:
sobre é abominável né, derramar sangue inocente. Então, eu acho que talvez seja o significado mais melhor assim sobre não matarás. Perfeito. Acho que fica mais interessante mesmo dessa forma. Ela fica um pouco mais explícito pro que é o mandamento. Você não tirar a vida de um inocente, você não derramar o sangue de um inocente. Trazendo então o trecho do manual do Instituto, ele diz o seguinte, eu vou ler um parágrafo, depois a gente vai voltando e debatendo com calma, porque um parágrafo aqui do Harold Billy, ele é bem rico, né? Ele começa dizendo o seguinte, uma das transgressões e crimes mais graves é o pecado do assassinato ou destruição da vida humana. Então eu já achei bem interessante esse termo. O assassinato seria uma destruição da vida humana. É evidente de rebeldia, e ele coloca aspas, cometido em oposição aos desígnios do Todo-Poderoso, negando ao indivíduo cuja existência teve um prematuro fim na mortalidade, o privilégio de desfrutar plenamente das oportunidades de aprendizado que estariam ao seu alcance nesta escola terrena. Essa falta se acha enquadrada na mesma categoria que a rebelião gerada por Satanás e suas hostes. Olha que interessante. A mesma categoria daquilo que Satanás ele fez na vida pré-mortal. Portanto, não devemos surpreender-nos se as penalidades impostas forem características semelhantes às que ficarem sujeitos os espíritos expulsos do céu juntamente com o maligno. Só um minutinho. O Lucas teve né, que a gente tem aqui, a gente tem nossa família, né? Então a gente tem que conseguir gerenciar tudo. Ossos do ofício aqui, né? Então, só para retomar aqui, ele fala, né, que as penalidades impostas aos homicidas, elas terão características semelhantes às que ficaram sujeitos os espíritos rebeldes, né, expulsos do céu, juntamente com Satanás na vida pré-mortal, né? Então, nesse pequeno parágrafo aqui, dá para destacar aqui 3 coisas que dá para a gente conversar aqui bastante tempo, né? Primeiro, essa questão do assassinato, do não matarás, é destruir a vida humana, né? E ele coloca aqui o que seria essa o tamanho vamos dizer, deixa aqui bem claro, você tira o privilégio de uma pessoa desfrutar as oportunidades de aprendizado que seriam a escola terrena. Então, fico imaginando, tamanho da gravidade desse pecado, da gente arrogar para nós um direito que seja só de Deus, de encerrar ou de dar a vida a um ser humano, e a gente simplesmente por vaidade, por uma maldade no nosso coração, por conta de um orgulho, ou por conta de uma disputa, ou o que quer que seja, a gente, vamos dizer assim, abortar, tirar prematuramente a vida de uma pessoa que está ali na escola terrena. Então essa é uma consequência que é muito séria e que eu penso que é somente Deus que poderia arrogar esse direito a ele. Quando a gente não comete, né? É forma de dizer. É que a gente peca com tantas outras coisas que a gente fala, quando a gente faz tal coisa, mas quando o indivíduo ele comete o assassinato, ele está cometendo ali um crime hediondo, um crime terrível, algo que é condenável em qualquer cultura que exista ou que já existiu nessa terra, creio eu. Mas existe ali um quê a mais também de arrogar para nós algo que é de direito só do Pai Celestial. Então a gente vamos dizer assim, nós somos deuses em preparação, como diria algumas pessoas, né? Nós estamos estar treinando para ser como Deus ele é, só que nós não estamos prontos, na verdade estamos muito longe de trazer para nós qualquer direito relacionado a isso. É diferente, obviamente, quando, por exemplo, Nefe ele acaba matando Labão por conta de uma inspiração do Senhor, por conta dele ser mandado direto pelo Pai, pelo Senhor, para ele fazer aquilo, do que quando nós pensamos, bom, seria melhor, o mundo ficaria melhor assim, assim, assado, ou me sinto no direito de sem um julgamento prévio, qualquer outra coisa do tipo, que a gente vai entrar aqui nessa questão, simplesmente derramar o sangue inocente por
conta de qualquer motivo, sabe? E a gente fica, né? A gente tem, desde que o mundo é mundo, né? Deus fala sobre isso, né? O nosso primeira pessoa, vamos dizer assim, né? Que fez um assassinato, que foi repudiado veementemente, que serve de exemplo até hoje para nós, né? Foi Caim, né? Por vaidade, por inveja, né? Por ira, né? Por ser o primogênito e achar que tinha privilégios, né? Que gostaria de ser diferente, né? Ele matou. E Deus repudiou isso veementemente, né? A gente sabe as consequências que Caim teve sobre isso, né? E acho que foram tristes, né? E quem gostaria de viver a vida que Caim viveu depois que ele fez isso, né? E é um arrependimento que não tem volta, né? É um arrependimento que eu posso me arrepender de ter roubado, ir lá e consertar, né? Eu posso ir lá e pagar aquilo e falar, olha, eu roubei, né? Desculpa, e conseguir restaurar. Mas a morte, né? O assassinato de uma pessoa, ela não tem restauração. É definitivo, né? É absoluto. Ele não há uma restauração. Pode haver da literatura diz que Deus, né, que vai nos julgar e que é um dos pecados que não tem perdão, né? Porque tu tirou a vida de alguém. Mas a gente, eu não sei se eu estou, gente, eu estou ou vocês estão, ou o Lucas está Agora. sem internet. Eu que estava sem internet ou tu, Lucas? Era eu que estava? Que a minha internet não está me ajudando hoje. E então é um pecado que a gente sabe que é um pecado quase sem perdão, né? E que ele inclui não só matar, pelo amar e matar, né? Ver se melhora. Agora eu voltei na minha internet aqui, vamos ver se melhora. Voltei. E o não matarás inclui nessa gama, né? Não só de chegar e assassinar alguém, dar um tiro, uma facada, né? E matar, mas ele inclui o suicídio, né? A eutanásia e o aborto. Então ele inclui esses três, né? Mais casos, né? De que a gente sabe que quem se suicida às vezes é um problema psicológico, né? E só Deus vai julgar por que aconteceu isso. Mas eles são três pecados, né? São três mortes, né? Vamos dizer assim, que incluem no não matarás, né? Então, eu não posso matar outra pessoa e também não posso me matar, né? Não posso... serve também para mim, eu mesmo tirar a minha vida, né? Como diz que Deus deu, Deus que tira, né? Mas ninguém tem o direito para isso. Continuar. Você tocou num ponto aqui que eu estava pensando em abordar mais para frente, mas acho que já é válido, né? Você citou aqui alguns exemplos a respeito do que se enquadraria na questão de assassinato, né? Igual a questão do aborto, por exemplo. A gente até viu alguns casos recentes e polêmicos a respeito dessa questão, e muitas vezes acaba entrando nessa seara, às vezes até mesmo dentro da igreja, fica aquela questão, poxa, mas tal caso, houve um crime anterior e etc., então seria justificável, isso está inclusive no manual da igreja, né? E até pensando nisso, estudando o manual de instruções, ele diz o seguinte, né? No item 38.6.3, se eu não me engano aqui, ou 6.2, 6.1, desculpa. Ele fala o seguinte: o Senhor ordenou, e ele cita uma escritura que está em Doutrina e Convênio 59.6, né? Não matarás, nem farás coisa semelhante, né? Nem coisa alguma semelhante, ou seja, reafirmando aquilo que está nos 10 mandamentos. E aí o manual continua. A igreja se opõe ao aborto induzido por conveniência pessoal ou social. Incentivar, pagar ou providenciar
esse procedimento nem consentir que ele seja realizado. Então é bem taxativo, né? Pessoal, a minha internet está caindo e a do Lucas. Qual das. Vocês conseguem me ver, me ouvir? Ou é a do Lucas que está caindo? Vocês podem me dizer? Ah, ok. Então é a do Lucas que está caindo. Então, vou esperar ele voltar, ver se ele consegue voltar. Mas vamos continuar. A Milena colocou que, o suicídio é bem complicado. Aí, voltei. Acho que voltei. Uhum. Então vamos lá. Então vou repetir. Ele pega lá no manual, item 38.6.1. Os membros não podem se submeter a um aborto, nem realizar, incentivar, pagar ou providenciar esse procedimento e nem consentir que ele seja realizado. Ou seja, nós não devemos participar em nada desse processo. É errado. Como ele diz ali, no aborto induzido simplesmente por conveniência pessoal ou social. E aí o que às vezes pode gerar alguma polêmica é o que diz o seguinte aqui. As únicas exceções possíveis ocorrem quando... Eu digo que pode gerar uma polêmica porque como foi em mais de um caso recente agora, um que aconteceu este ano e acho que 1 ou 2 anos atrás algo semelhante aconteceu que envolvia... Na verdade teve 2, né? Na última semana. No Brasil. Sim. Quer dizer, tem coisas também que a gente pode comentar também. Sim, mas olha só. Ele fala que as exceções são a gravidez seja consequência de um estupro ou incesto, um médico competente conclua que a vida ou a saúde da mãe esteja em grave risco, um médico competente conclua que o feto é portador de defeitos graves que não permitirão que a criança sobreviva após o nascimento. Então, muitas vezes a gente pensa, aconteceu algo que passe por uma dessas 3 exceções, então tá tudo certo, é só ir lá e fazer, né? Na verdade não é bem assim, porque o próprio manual ele continua falando, mesmo essas circunstâncias não justificam automaticamente o aborto. O aborto induzido é uma questão muito séria e deve ser levado em consideração somente depois de as pessoas responsáveis terem consultado o bispo e recebido uma confirmação divina por meio de oração. Então já cai por terra aquela coisa de que passou por qualquer um desses 3 casos, ou mesmo que de leve, então tá liberado fazer. Não. Ele diz aqui que essas circunstâncias elas não são automáticas. Precisa haver uma revelação para os responsáveis irem lá e fazer isso. Ou seja, é algo que é muito sério, é algo que é muito grave, é algo que requer toda a prudência possível. E pensando justamente nessa palavra de prudência, pessoalmente eu penso o seguinte, a gente não sabe exatamente quando começa a vida, a ciência mesmo diz isso, que não sabe ao certo. Se nós não sabemos exatamente isso, por que nós vamos tomar uma atitude mais drástica, mesmo que a criança tenha lá 4, 5, 6 semanas, seja só um pequeno girino, vamos dizer assim, e você correr o risco de cometer um assassinato, em vez de você ser mais prudente e pensar que já exista alguma vida ali. Então, pensando pela lógica da prudência, mesmo nesses casos, a gente poderia pensar muito grave, de uma forma muito séria, melhor dizendo, e creio que mesmo assim nós não deveríamos levar isso adiante, porque você está correndo um sério risco de você matar a vida de uma pessoa, de você matar um ser vivo, que é totalmente indefeso. E nesse caso aqui, que as pessoas estão até falando aqui no chat, mas era uma criança de 11 anos, tudo bem, mas dentro dela havia uma criança com 7 meses de gestação, que já sentia dor, que já sentia quando se mexia, quando a mãe passava por alguma coisa, que quando foi colocada a injeção salina, sentiu o próprio corpo queimar.
Não é algo muito agradável, mas talvez valesse a pena algumas pessoas olharem, alguns pelo YouTube afora, para ver como é que o feto ele reage quando ele é exposto a esse tipo de procedimento. Ele sente, ele reage. Quando muitas vezes a injeção não é suficiente, eles acabam utilizando outras formas de cortar a criança em vários pedaços. Em vários vídeos é mostrado, inclusive um dos médicos que foi por muitos anos talvez o maior médico abortista que existiu nos Estados Unidos, e ele depois muda isso, ele sente que deve se arrepender. Ele mesmo mostra num vídeo que quando ele colocava um instrumento para retalhar a criança dentro do ventre, ela se mexia, ela se negava, ela tentava fugir do instrumento. Por quê? Porque existia vida ali. Entende? Então, até aí já trazendo para uma forma mais pessoal e tentando me embasar aqui no que está aqui no manual de instrução, não é justificativa automática qualquer uma dessas decisões. E penso que, mesmo passando por elas, a não ser que venha uma confirmação muito clara, por meio de oração, por meio de revelação, isso não deve ser feito. Porque lá existe uma vida que está sendo gerada, que ela sente as coisas, e que pelo princípio da prudência seria melhor, de uma outra forma, ela vir ao mundo. Até porque, como muitos falaram, a outra criança, nesse caso, né, que seria a mãe, ela teve que colocar o filho para fora. A questão é que ela poderia colocar o filho no mundo de uma forma que ele viesse vivo ou morto. As dores do parto, elas teriam que ser sentidas de uma forma ou de outra por conta do avançamento da gestação. Então, por que trazer essa pessoa ao mundo de uma forma morta? Por que matar, então, se é inevitável certos traumas? Será que não está só aumentando mais um trauma? Será que não está só aumentando mais uma vida a ser ceifada ali? Então, acho que é muito importante lembrar dessa questão que o manual traz, que mesmo nessas circunstâncias não há justificativa automática para esse tipo de ação. Eu estava lendo, né? Eu gosto muito o presidente Nelson, ele fala muito sobre isso, né? Por ele ser médico, eu acho que isso também é uma coisa que faz ele ter uma certa autoridade, vamos dizer assim, né? Porque ele viveu, né? Ele sabe a ciência, como ela se desenvolve, né? Como é criar, como o ser humano se desenvolve. E ele fez um discurso do aborto, ataque em defesa, está na Lei Rouanet de 2008. E ele comenta que na Primeira Guerra Mundial morreram 8 milhões de militares. E na Segunda Guerra Mundial morreram 22 milhões. Mas que hoje em dia se morrem 40 milhões de pessoas, de crianças em abortos. Então, a gente fica talvez banalizando, não banalizando, mas a gente pega a exceção e bota como regra, né? A gente pega alguns casos que não é a regra do mundo, né? De pessoas que são estupradas, de problemas de saúde da mãe, né? E a gente coloca uma regra e quer que, a partir disso, todo mundo, né, comece, se não quer, se não deseja, né, que aborte. E a gente teve o Lucas contou a história do Brasil, né, que teve a caso da menina de 11 anos. E também tivemos semana passada, desculpa, uma decisão histórica aqui nos Estados Unidos, né? Porque eles colocam o nome de duas pessoas, porque aqui a pessoa, né, contra o Estado, né, ou contra a tal lei. Então era o nome da moça que votou, né, a corte botou o Estado americano para que ela queria abortar. Isso foi na década de 70. Então ela entrou na justiça porque ela queria ter o direito de abortar. E no estado dela não era permitido, e ela achava que tinha que ser uma lei nacional, né? Que era um direito, tá na Constituição dela, a abortar, ela alegava, né, que ela tinha direito sobre o seu corpo, como todas as mulheres alegam, né? E acontece que virou uma polêmica nos Estados Unidos naquela época, imagina, na década de 70, né? Uma polêmica muito grande. E ela acabou ganhando. Só que depois que ela ganhou, foi implantado nos Estados Unidos inteiro e ela não abortou. Ela se arrependeu do que ela fez.
Ela se arrependeu de tudo, porque foi tão drástico, as pessoas começaram a brigar tanto, né? Foi uma coisa foi muito tenso, né? E isso durou desde a década de 70 até agora, né? Os conservadores, vamos dizer, os religiosos sempre tentaram, né, chamar isso para mudar, porque eu vou falar sobre o estado de Utah, né? O estado de Utah foi obrigado, depois dessa lei, a permitir, né, que fosse feito abortos. Então, aquelas clínicas, né, daquela feminista criou clínicas, né, nos Estados Unidos. Tem uma clínica aqui no centro de Utah, na capital, né, bem próximo ao templo. Tem uma clínica abortista lá, e onde qualquer mulher pode ir lá e abortar. Então, o Estado foi obrigado, porque era uma lei nacional, todos os estados foram obrigados. Só que quando eles fizeram isso, eles colocaram uma cláusula de que isso só ia permanecer até que revertesse, até que a corte, né, revertesse isso. A partir do tempo que a corte revertesse, isso acabaria automaticamente. Não precisava nem de votação, não precisava entrar no Congresso do Estado, isso acabaria automaticamente. Então, o Trump, né, ele falou que uma das bandeiras dele era acabar com isso. Aqui existe a Marcha para a Vida, né, nos Estados Unidos, que é muito grande, onde os religiosos fazem. As milhares de pessoas vão. E ele foi o primeiro presidente aí nessa marcha. E isso era uma bandeira dele. Porque as pessoas dizem, ele não é religioso, ele tá sendo cínico. Eu não sei qual era o real motivo dele não querer. Eu não sei se ele tinha algum trauma, se ele tinha alguma coisa. Não sei qual é a particularidade da decisão dele. Mas ele tinha essa decisão de que ele queria reverter isso. Esse era um projeto dele de governo, de que ele ia reverter. Como ele conseguiu reverter isso? Apesar de ele não ser o presidente mais, né? Ele colocou 2 juízes, e uma das juízas, ele colocou uma mulher muito conservadora, uma mulher que dedicou a vida inteira dela pelo judiciário, né, para ser juíza. Ela tem 6 filhos, 2 são adotados. Ela tem 6 filhos dela, mesmo ela sendo juíza, com uma carreira de juíza. Ela sempre falou que o marido dela deu todo apoio para ela, então foi fundamental ter uma família. E ela era contra, quando ela foi, né, quando foram... Aqui tem uma entrevista, né, que os senadores fazem. Aí também no Brasil também tem, né? Faz uma sabatina para perguntar todas as opiniões dela e tal. E ela falou que ela era. E colocou um outro juiz que também era. Então, criando a maioria, já tinha um juiz muito conservador, que ele está há muitos anos. Ele é o primeiro juiz negro nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte. E ele já era, só que ele não conseguia fazer sozinho, né? Porque tu precisa de uma maioria. E ele conseguiu, né? Eles conseguiram a maioria e reverteram isso semana passada. E eu fico imaginando qual é a alegria, né, do Pai Celestial, do país onde ele fez a restauração, né? Viveu nessa sombria, né? Tempo da década de 70 até agora, autorizando que matasse seus espíritos, né? Autorizando que o plano não fosse concretizado, porque estavam matando os filhos dele que tinham que vir à Terra. Quer falar? Só fazer um parênteses, né? Pegando justamente esse gancho. Fazendo com que exatamente está aqui, né? No manual do Instituto. Cadê? Negando, vamos dizer aqui, ao bebê, à criança, ao feto, negando, cuja existência teve um prematuro fim na mortalidade, algumas que nem chegaram a nascer, sair do corpo da mãe, né? O privilégio de desfrutar plenamente das oportunidades de aprendizado que estariam ao seu alcance na escola da vida. Ou seja, você tira totalmente o privilégio desse pequeno serzinho, dele desfrutar da escola da vida, de ele poder ter as experiências necessárias aqui. Claro, o Senhor vai reparar de uma outra forma isso, mas quem somos nós para negar justamente ainda mais a um bebê que ele tenha essas oportunidades de crescer e se desenvolver e abençoar a vida de outros. Queria só ler alguns comentários aqui, Sara. Tem um monte. Passou, tem um monte, né? Não, mas eu vou voltar aqui. Uma pessoa, o Gutierrez, ele fala, mas havia mais uma criança de 11 estava grávida. Sim, eu entendo, Gutierrez. Mas é igual eu falei,
o parto teria que acontecer de uma forma ou de outra. O feto teria que sair da mãe, né, entre aspas, vamos dizer assim, já que é uma criança também, de uma forma ou de outra. A questão é, ela sairia da mãe viva ou morta? O trauma do parto aconteceria de uma forma ou de outra. Por que então escolher que talvez a forma mais, vamos dizer assim, traumática? Porque você parir uma criança morta é algo que eu imagino que seja um trauma enorme, muito grande. Então, o princípio da prudência, ele foi jogado longe de uma forma assim, sem pensar duas vezes. Depois a Betânia, ela comenta, né? O direito ao corpo é sobre o corpo, ele fugiu aqui, é sobre o seu corpo, não o corpo de outro ser, exatamente. Aquela coisa básica, né? Quando a mulher engravida, existe um outro ser que está sendo gerado ali dentro dela, e não ela própria, né? E aí depois ela comenta aqui, ainda mais nos dias de hoje, que tem muitos meios para evitar a gravidez, então não há justificativa. Exatamente. Pessoalmente, eu acredito que não há, a não ser que o espírito ele confirme de uma forma muito clara, não há justificativa para ir justamente pelo caminho menos prudente, igual a gente comentou. É um pouco ruim, tá? Mas se vocês olharem internet afora, como é que o bebê ele reage dentro da mãe, é algo assim de sentar e chorar. É algo muito triste, algo horrível. Então, eu acredito pessoalmente que é algo que não deva ser cogitado, exceto que o espírito ele venha e confirme de uma forma assim muito clara. E só lembrar, Sara, igual acho que foi estudado ou ainda vai ser estudado no Velho Testamento pelo Vem Segue-me, sobre alguns deuses antigos, né, da época do Velho Testamento, em que justamente eles pediam o quê? Sacrifício de bebês, sacrifício de crianças. Claro, nem toda pessoa que faz esse tipo de procedimento, ele está pensando em fazer um sacrifício para um deus falso. Mas isso não tira, talvez, a sede de sangue desse falso deus, que nós sabemos quem ele é de verdade, que é o inimigo de toda a retidão. Então, mais um motivo, talvez, para a gente colocar na balança e pensar, pode ser que tenha ocorrido algo traumático. Às vezes algumas pessoas falam, mas é que não foi na tua família. Verdade, não foi na minha família. E talvez seja um pouco mais fácil falar. Entretanto, a gente precisa se guiar pelo que nós acreditamos ser certos. E é o que está aqui tanto no manual do Instituto quanto no manual de instrução da igreja. Então, quem tem a sede pela vida desses seres pequenininhos é justamente o inimigo. Isso vai de uma forma muito contrária ao plano do Pai Celestial. Eu acho. E também a gente sabe, né, que Satanás usa de todos os modos, né? Antigamente ele usava as guerras, né? Como eu comentei, a Primeira Guerra Mundial, matou muitas pessoas, né? E agora ele usa para bloquear, para que o plano não se cumpra, né? Ele usa a naturalização do aborto. E o presidente Nelson, ele continuou falando esse discurso, ele falou assim, não matarás. Posteriormente acrescentou, nem farás coisa alguma semelhante. Mesmo antes da restauração da plenitude do Evangelho, as pessoas esclarecidas compreendiam a santidade da vida humana. João Calvino, reformador protestante do século XVI, escreveu: se parece mais horrível matar um homem em sua própria casa do que num campo, deverás considerar mais atroz destruir um feto no ventre materno antes de vir à luz. As regras dos homens legalizar agora o que foi proibido por Deus desde a outrora dos tempos. O raciocínio humano distorce a verdade absoluta e transforma em slogan atrativos que promovem uma prática intrinsecadamente errada. Que palavra difícil essa em português. Intrinsecadamente. Mas é o que a gente vê hoje, né? A gente vê a banalização, até a banalização do assassinato, né? A banalização
das coisas divinas, das coisas que Deus nos mandou, né? Quando a gente vê alguém assassinando, tem as desculpas, né? A gente vê nos jornais desculpa, mas ele sofreu isso, ele sofreu aquilo, ele fez, tentando justificar o injustificável, né? Justificar porque a pessoa fez aquilo, né? E o aborto também, mas aconteceu, ela não quer, ela não tem condições, ela não tem dinheiro, o marido abandonou, o namorado não quer, né? A gente sempre coloca justificativas, né? Ou a gente tenta achar jeitos, né? Para gente explicar as nossas decisões, né? Só que a gente não veio esse mundo para não tomar decisões, a gente não veio esse mundo para não sofrer, a gente veio ao contrário, a gente veio nesse mundo para provar que nós podemos voltar à presença do Pai Celestial, né? Para a gente voltar, a gente precisa passar por tudo isso e a gente não pode se abster das consequências e das decisões que a gente toma, né? Eu sei que é simples, talvez, né? Eu me lembro que uma vez teve um discurso que contaram sobre um país na África que o membro, né, da nossa igreja, acho que ele era um presidente estaca, ele começou... o problema da castidade no país dele era muito grande mesmo. E ele começou a fazer uma campanha de abstinência, né? Das pessoas não fazerem, para evitar muitas coisas, evitar doenças, né? Que a gente sabe que são grandes entre pessoas, evitar nascimentos que a gente não gostaria, não é que não gostaria, mas que não teria condições no momento, né? E eu me lembro que às vezes tinha gente que fazia piadas, né? Disse, que absurdo, imagina fazer abstinência. Que absurdo isso, como é que ele faz isso? E depois foi mostrado que o país melhorou, os índices, né? Melhoraram bastante. As pessoas começaram a entender o significado de fazer sexo com um parceiro, que não é só a minha natureza, não é só o meu desejo, que nós não somos animais, nós somos animais racionais, nós temos razão, né? Nós usamos a nossa inteligência para fazer as coisas, né? E justificar quando eu fico muito triste quando uma mulher justifica assim, mas eu não tinha outra opção, eu tive que abortar. Nossa, hoje em dia a gente tem pílula, a gente tem camisinha, a gente tem vários métodos, né? Até se tu é casado, eu vi uma história, até contou na internet, a moça falou, minha amiga abortou, ela era casada, mas já tinha 3 filhos, não queria ter mais um, e foi até aqui, foi em Utah, foi na clínica e abortou, ela não queria. E por que o marido dela não fez vasectomia se ela não queria mais ter filho? Por que ela não se protegeu porque não queria ter mais filho? Achou mais simples ou achou normal ir lá e matar uma criança, né? O Satanás nos faz com que a gente perca os nossos sentimentos, com que a gente banalize as coisas, com que a gente não pense no divino, não pense na nossa vida eterna, sabe? Pense só no hoje, nosso egoísmo, no que eu quero, não importa o que os outros querem, né? E assim, a coisa ela é tão medonha, né? Até a Betânia ela comentou que o amor ele está acabando. É aquela escritura do Novo Testamento que nos últimos dias o amor iria esfriar. Que ele chega a tal ponto que, olha só, já existem movimentos, vamos dizer assim, anti-vida, a favor do assassinato de crianças no ventre das mães, de que é lícito ou que poderia haver uma lei de, vamos dizer assim, de aborto pós-nascimento. Olha que loucura. Se não me engano, foi na Austrália que começou a aparecer alguma coisa do tipo. Ou seja, tudo começa sempre com uma pequena coisinha, né? Normalmente esse pessoal fala, não, mas é só quando tiver ali 3, 4 semanas, que talvez não dê para saber se tem vida ou não, e aí depois vai aumentando, a tal ponto que a gente chega hoje de existir pessoas que querem pregar um possível, vamos dizer assim, assassinato, né? Que daí já não é nem aborto, é um assassinato de uma criança recém-nascida. Olha que loucura chega. E aí talvez alguns deles falem, mas olha quantas crianças existem aí na rua, que não têm os pais ou que foram abandonadas, etc, etc. Ora, você está querendo dizer que
essas pessoas, talvez por não ter uma estrutura familiar ou qualquer outro tipo de estrutura, elas não merecem viver? Elas não merecem ter uma outra chance na vida? Está rogando para você o poder de tirar a vida de uma criança inocente justamente por ela não ter vindo nas melhores condições? Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Então, quando a gente pensa que isso é só uma questão, vamos dizer assim, social, não, isso é uma questão espiritual. As pessoas politizam isso, às vezes, né? Mas isso não é uma questão meramente social ou política, isso é uma questão espiritual. E a gente está num tempo, igual colocaram ali, que o amor está acabando, que o amor está esfriando, a tal ponto de quererem praticamente voltar a fazer esse sacrifício para agradar, vamos dizer assim, seja uma entidade ou seja uma organização, e entregar sangue humano dessas pessoas inocentes. Até porque muitos não... Querem fazer parte Oi? de uma tribo, né? Querem fazer parte de uma tribo e acabam matando, como tu falou. É, ou às vezes alguém justifica a cultura vamos dizer assim, de uma tribo indígena, vamos supor, que ainda existe. Se ela tem algum defeito, eles vão lá e podem matar a criança. Não, isso está errado. Isso não é uma cultura que mereça respeito, gente. Isso aí está errado e tem que ser corrigido. Enfim, não há justificativa para isso. Igual a gente comentou lá no que está no manual de instruções. A não ser que tenha uma confirmação muito séria e muito firme do espírito, isso não deve ser, mesmo nas exceções propostas, não deve ser uma decisão automática a ser feita. Então nós não podemos arrogar para nós bom, o pessoal está voltando aí, mas só para encerrar de vez esse tópico, que acho que já estendeu bastante, tem outras coisas que a gente pode falar a respeito desse mandamento. A gente tem o Clube do Livro, e a gente leu nesses últimos 2 meses o Visões de Glória. Se a gente lembrar bem no comecinho do livro, ele comenta que quando a mãe do Spencer, né, que é quem tem as visões e relata pro autor do livro, ele comenta, ele fala que quando a mãe do Spencer engravidou dele, uma das coisas que ela pensou era justamente, não vou nem utilizar o termo aborto, né, era assassinar o Spencer ali no ventre dela por conta de uma série de instabilidades no casamento dela, série de problemas financeiros e assim por diante. E olha só como são as coisas. Ela sente que não deve fazer isso, não era que ele precisava vir ao mundo, mesmo que nas provações que ela teria, que ele teria também. E por conta dessa decisão dela, a gente consegue pelo menos ouvir uma experiência, um relato de uma pessoa que teve as visões, pelo menos para efeito das provações dele, pessoal. Talvez não, os eventos que ele narra não aconteçam exatamente daquela forma. E não só isso, mas ele justamente se torna, vamos dizer assim, um doutor, um médico, que justamente abençoou e fez o trabalho dele voltado para crianças que passam por desafios, que passam por problemas. Então, uma vida que poderia ter sido tirada ali prematuramente, foi salva pelo Espírito do Senhor, vamos dizer assim, pela decisão da mãe dele, e ele consegue salvar outras crianças hoje em dia. Então, uma pequena decisão que a gente toma, ela pode ter um efeito drástico para o bem ou para o mal. Sara, falando nisso daí que você disse, você citou pelo menos umas 2 vezes a questão da guerra mundial. Não me lembro agora se foi na primeira ou na segunda. Eu queria justamente pegar aqui uma citação para a gente conversar, de uma declaração da primeira presidência na época da Segunda Guerra. Por quê? Às vezes a gente pode pensar, e aí na guerra, como é que fica esse mandamento? Eu estou lá trocando tiro, ou lutando de alguma outra forma, como é que fica essa questão? O que a igreja pensa a respeito disso? Eu vou ler, aí acho que você pode comentar primeiro, que eu estou falando demais hoje, né? A primeira presidência na época da Segunda Guerra Mundial, ela diz, um trecho da carta diz o seguinte: a igreja e tem que ser contra a guerra. A igreja é como uma organização
A igreja, como organização, não pode promover uma guerra a menos e até que o Senhor lhe dê um novo mandamento nesse sentido. Embora temos seus termos, esta palavra revelada se refira mais especificamente à Terra da América. Ele cita a questão constitucional, por conta das escrituras em Doutrina e Convênios, falar que a Constituição americana foi inspirada pelo Senhor e assim por diante. Não obstante essas escrituras de Doutrina e Convênios, os princípios nelas proclamados são de aplicação mundial e especificamente dirigida a você e a seus irmãos da minha igreja. Portanto, quando a lei constitucional, seguindo seus critérios, convoca os homens da igreja para as forças armadas em qualquer país e que tenham que prestar obediência, seu mais elevado dever cívico requer que eles cumpram seu chamado. Se assim procederem acatando as ordens de seus superiores em comando, eles tiverem que tirar a vida dos indivíduos que lhes derem combate, essa atitude não fará deles assassinos, nem sujeitos à penalidade que Deus estabeleceu aos que assassinarem. Acho que é polêmico, né? Mas a gente sabe, acho que a gente está aqui no 4 de julho, amanhã é 4 de julho, né? Que é o holiday, é o feriado mais importante, né, nos Estados Unidos, porque eles comemoram, né, a independência deles, né? E foi feito através de muito sangue, né? De muito sofrimento, de muitas mortes, né? Não foi simplesmente a rainha, simplesmente foi embora, né? Os reis, eles foram embora e disseram, tudo bem, tome, né? Não foi como no Brasil, que o rei foi lá e gritou independência ou morte, tchau, tô indo embora, né? Foi feito através de muito sangue. E eles têm muito orgulho disso. E às vezes eu fico, puxa, tenho orgulho de ter matado muitas pessoas, né? E aí eu perguntei isso pro meu marido, né? Por que que eles têm tanto orgulho sobre isso, apesar de ter tantas mortes, né? E ele fala, e o que ele falou assim, porque agora nós somos reis de nós mesmos, não temos mais ninguém que nos manda, além de Deus, né? Só Deus acima de qualquer líder, né? De qualquer governo, né? Nós somos os nossos governantes, então por isso é tão importante. E por que que Deus permitiu isso, né? Porque ele tinha um plano, né? Acho que como, né, quando Neve matou Labão, ele tinha um plano. E a gente pode dizer assim, mas como? Ele matou, ele não foi condenado por Deus, né? Ele matou uma pessoa. E acho que aí entra aquilo que a gente começou lá no começo, né? Não derramar sangue inocente, né? Labão não era um sangue inocente, né? Ele era uma pessoa que, ao contrário, ele matava muitas pessoas. Ele era uma pessoa muito carrasca, né? Uma pessoa má mesmo. Então, e para libertar um povo, né? Ele teve que fazer aquilo, né? Foi mandado foi Deus que mandou, né? E numa guerra, às vezes, infelizmente, as pessoas que estão ali, os soldados, eles não estão ali por livre e espontânea vontade. Eles estão por livre e espontânea vontade, mas eles não gostariam de estarem ali matando ninguém, né? Mas ninguém quer, vou para uma guerra porque eu quero matar pessoas, né? Sou sanguinário, né? Bem pelo contrário, né? Eles se entristecem por ter que matar outras pessoas, mesmo que sejam pessoas que eles não conhecem. Mas eles estão ali em troca de uma liberdade, né? Que é o que Deus nos deu, né? Satanás usa né, desses artifícios, né? Faz o homem ficar em guerra um com o outro para que se destruam, né? A gente sabe que na Bíblia, no livro de Mórmon, né? Todo tempo acontece isso, né? Ele usa a discórdia entre os homens, né? Para exterminá-los, né? Para simplesmente exterminá-lo ou colocar quantas pessoas a gente não conhece. Aqui tem muito isso nos Estados Unidos. No Brasil não tanto, porque a gente não vai tanto para a guerra, né? Mas pessoas que voltam da guerra e ficam com problemas psicológicos até sua morte, porque não é fácil estar lá, não é fácil, tem que enfrentar aquilo. As pessoas não se recuperam, simplesmente os militares não se recuperam daquilo psicologicamente, né? Então, eu acho que o presidente... Eu peguei um discurso aqui. O presidente... Só um pouquinho que eu desci. Acho que é o Oaks que ele falou. Sobre isso, né? Ele fala sobre a guerra, né? E que não é fácil e que a gente tem que lutar, que o papel dos cristãos é lutar para que tenha paz e nunca tenha guerra.
Mesmo no caso brasileiro, é que talvez não seja ensinado tantos detalhes, mas mesmo aqui no Brasil, a questão da independência, ela trouxe, em alguns lugares, derramamento de sangue. Claro que nem comparado com a questão da independência americana, certo? Mas mesmo aqui no Brasil houve derramamento de sangue também na independência, em uma escala bem menor, ainda bem. Mas é isso que você falou, Sara. Eu imagino que um campo de batalha, que a guerra deve ser algo terrível, algo que ninguém gostaria de participar. Então, deve ser inimaginável o que se passa e as consequências. Às vezes a gente tem um pequeno vislumbre vendo algum relato, lendo um livro, ou assistindo algum filme de guerra, e uma coisa você está ali como observador e outra você passando por aquilo. E é algo terrível. Eu queria pegar aqui e fazer um comentário em cima de um ponto do que está nessa declaração, que é antiga, né, da época da Segunda Guerra Mundial, mas creio que ela ainda está valendo. Que ela fala o seguinte, né, se ao assim procederem, ou seja, que os soldados tenham que matar outros soldados, acatando as ordens de seus superiores em comando, e eles tiverem que tirar a vida dos indivíduos que liderem combate, essa atitude não fará deles assassinos. Acho que é importante levantar o seguinte, uma coisa é você tá ali no campo de batalha, que deve ser algo, deve ser uma loucura, que não tem quase nada ali que dê para você esperar e talvez às vezes reagir de uma forma tão racional, porque a morte ali vindo de forma brutais. E outra coisa é quando você recebe ordens que talvez não, que são covardes, né? Então, por exemplo, uma coisa é... Companheiro o de Rodrigo missão. Farias. Esse aí foi bom. Isso aí me fez andar bastante. Graças a ele, eu emagreci bastante na missão, mas... Olha, é meu parente, eu sou Farias também. Mas a missão acabou meu companheirismo com o Éder Farias e engordei de novo. Um abraço, meu amigo. Então, uma coisa, por exemplo, você está no campo de batalha e você recebeu uma ordem. Faça isso, atire em tal coisa, invada, se defenda, enfim. E algo diferente com relação à ordem, por exemplo, o que a gente viu na Segunda Guerra, né, e não foi nem na guerra, dentro da Alemanha com relação a extermínios. De virem ordens covardes e tal população você precisa exterminar. Tal população você pode judiar deles em experimentos médicos ou científicos que tá tudo bem. Eu acho que nesses casos, mesmo, a declaração ela não entra nesses poréns. Acho que nem faria sentido ela entrar, porque na época os crimes que a gente está mencionando aqui como exemplo, eles ainda não tinham sido, pelo menos, plenamente revelados. Mas assim, Sara, eu penso que em ordens como essa, em que você tem que cumprir algo covarde contra uma pessoa, com uma população que ela está desarmada e ela está rendida e ela não está em combate, você não tem justificativa para fazer isso. Por exemplo, também nessa mesma guerra, aconteceu da Polônia, ela está cercada por dois lados, que a princípio estavam juntos na guerra, que era a Alemanha e a União Soviética, e uma decisão que a Polônia teve que tomar era se render. E aí existe a história do massacre da floresta de Katyn, em que dos opressores contra a Polônia, no caso lá do soviético, eles levam todos os oficiais de patentes maiores, já rendidos, já presos há vários meses, e simplesmente faz uma chacina, quase um genocídio contra todos aqueles oficiais. Então, cumprir uma ordem dessa, eu acredito que não te justifica, isso o torna assassino. Mas, poxa vida, se eu não cumprir, eu vou ser talvez executado, ou vou sofrer alguma sanção. Talvez isso aconteça, mas a gente tem que pesar. Eu sei que falar aqui é muito fácil, né? Na hora que você está ali passando por isso, deve ser extremamente mais difícil. Mas o correto pelas escrituras, pelo evangelho, é a gente pensar
talvez tirar a vida de um inocente, mesmo que com uma ordem superior, ela vai valer muito, ela vai ser algo que vai contra justamente salvar a nossa própria vida espiritual no mundo vindouro. É que são coisas que a gente tem coisas que a gente não tem muita literatura ainda, né? Tem coisas que a gente não vai saber nessa vida, a gente só vai saber na vida na futura, né? E tem coisas que a gente pode perguntar a Deus, né? Como tu falou sobre o aborto, a gente tem que perguntar sobre as guerras, né? A gente tem que perguntar e, na verdade, a gente acho que como aborto, como tudo nesse mandamento de não matarás, a gente tem que pensar antes, né? Agir antes para que não tenha consequência, para que não eu precise agir e tenha que ser forçada, vamos dizer assim, a cometer um assassinato, né? Então, claro que o mundo ideal seria que não existisse guerra, né? O mundo ideal seria que a gente até conseguiu, né, por algum tempo, alguma paz, né, de não ter guerras, mas agora a gente está tendo lá na Ucrânia e a gente vai pensar o que eu vou falar? Vou falar para os ucranianos fiquem esperando os russos e se rendam, né? Eles não vão fazer isso, né? Eles vão lutar e vão ter que matar alguns russos e os russos, os que são o comando menor, né? Acho que os líderes maiores vão ser condenados e vão ser julgados por essas atrocidades que eles fazem, né? Eles estão defendendo a sua pátria, né? Os ucranianos defendendo a sua pátria, a sua liberdade, né? Defendendo aquilo que acreditam. Então, é um campo ainda que a gente não tem muitas respostas, né? Até seria interessante, eu acho que não tem tantas porque a gente não tem tantas guerras depois da Segunda Guerra Mundial, né? Houvemos guerras localizadas em alguns lugares, mas não guerras entre muitos países, né? Onde muitas pessoas morreram, né? A nossa guerra hoje acho que é a violência urbana, né? É a banalização da morte, né? Matar uma pessoa por um celular, né? É a falta de Deus no coração das pessoas, é a falta do cristianismo em vários lugares onde há uma banalização, é só te dou um tiro, né? Ou te dou uma facada, porque eu quero teu celular, ou porque eu quero R$ 100 para comprar alguma coisa, né? Eu acho que hoje em dia, esse é a nossa maior adversidade, né? É como acabar com isso, é como não banalizar a morte, é como não achar que isso é normal, não se acostumar com isso, vamos dizer assim, né? Porque a gente olha todos os dias na TV, né? Às vezes no nosso bairro a gente vê pessoas morrendo por coisas simples, na verdade não por doenças ou porque Deus, né, quis assim, mas porque o homem se interviu no poder divino que só cabe a Deus, né? E por não dar valor à vida, por as pessoas perderem totalmente o valor à vida, o valor ao ser humano, o valor ao seu próximo. E é isso que a gente tem que combater, é isso que a gente tem que se esmerar, a gente tem que lutar para que esses valores não caiam, para que a gente não ache banal isso. Eu vi um candidato a presidente do Brasil, né, falando, coitado do menino que vai lá e assalta e pega o celular para tomar uma cerveja, né? É a banalização do crime. É tão absurdo, sabe, que alguém possa achar isso, né? Que é normal que uma pessoa roube porque quer outra coisa. É normal que uma pessoa mate, tire a vida, né, de um ser humano porque quer alguma coisa que podia conseguir através do seu trabalho, né? A vida não tem valor mais e é isso que a gente tem que voltar, né? A acreditar que a vida tem um valor, que foi Deus que nos deu e que só cabe a Ele nos tirar, mais ninguém. Exatamente. Não podemos cair nessa banalidade. Quando você estava falando em guerra, eu estava pensando, em alguns lugares da América Latina, a gente vive em guerra há anos, né? Uma espécie de guerra civil. E a perda justamente dos valores morais faz com que essa guerra ela vai ficando cada vez mais banal, a ponto de você matar, às vezes, a pessoa matar outra pessoa por conta de um celular, por conta de uma briga, por conta de um desentendimento. Enfim, é justamente como foi mencionado mais cedo, o amor dos homens
esfriando a tal ponto. Bom, eu queria fazer então minha última consideração, já que a gente está um pouco mais de uma hora aí. Resumir isso, a gente lembrar que o mandamento ele está bem claro de que a gente não deve, em maneira alguma, mesmo pensar, né? Tem uma escritura em primeiro Néfico, e Néfico ele está lá falando com os irmãos dele, repreendendo ele, e ele fala que os irmãos dele tiveram a intenção de matar o próprio pai, assim como os judeus, e que dessa forma eles eram assassinos em pensamento. E aí Néfico ele fala que por conta disso, deles serem assassinos em pensamento, eles eram como os próprios assassinos, né? Claro, eu imagino que uma pessoa que cometeu o assassinato, derramou o sangue de uma outra pessoa que era inocente, o trajeto para, quem sabe, vamos dizer assim, se arrepender, já que nas escrituras diz que esse é um pecado que não tem um arrependimento nessa vida, ele seja muito mais complicado de alguém que intencionou matar outro e não cometeu, certo? Mas a gente precisa tomar justamente cuidado com os nossos pensamentos. Claro que essa questão muito mais extrema. Acho que raras pessoas, talvez aqui entre nós, vai passar por um momento de cair numa tentação de tirar a vida de um inocente por conta de uma briga ou qualquer outra coisa banal. Mas deixo o alerta para a gente pensar nos outros mandamentos, que às vezes um pensamento, uma coisa que a gente constrói nesse mundo aqui, espiritualmente falando, ela pode materializar algo que é algo que não teria volta. Então a gente precisa estar sempre cuidando dos nossos pensamentos. Então mesmo pensar em tirar a vida de alguém já seria algo extremamente sério. Então acho que é fazer essa recapitulação, né, de que o mandamento ele diz que a gente não deve tirar a vida de um inocente. E mesmo a gente deve evitar qualquer tipo de pensamento relacionado a isso para nós, em mente, como o Neff fala, em pensamento sermos assassinos. É algo que o próprio Deus ele abomina. E acho que é até aquilo que nós comentamos mais cedo, mesmo que pareça alguns casos, como a gente viu recentemente, nada justifica você atentar contra a vida de um inocente, ainda no ventre ou já fora dele. É algo que nós não podemos arrogar para nós, esse poder que só Deus tem, de que é justamente por fim ou dar início à vida de uma pessoa. O FVG São Paulo. É o Flávio Vinícius Gama. Ele também foi meu companheiro de missão. Um abraço. Eu estou pensando aqui, o mundo apenas precisa entender que se cumprirem os 2 primeiros mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, certamente irão cumprir os demais mandamentos. Isso inclui não matarás. A gente vai fazer no final, né? Porque os 2 grandes mandamentos vieram no Novo Testamento, né? Quando Cristo veio, ele criou esses 2, que incluem todos. Mas às vezes a gente tá tão focado no geral e a gente esquece dos pequenos, sabe? Dos pequenos, vamos dizer assim, esmiuçar o que é realmente, né? Ou a gente, às vezes, quando a gente generaliza, né? A gente, às vezes, esquece, né? Realmente do conteúdo que tá ali. Então, a gente vai conversar também no futuro, mais nas outras lives sobre isso. A Nailane Caroline, desculpa, assim como quando o Senhor fala sobre adultério, né? Que só em pensarmos em cometer, já fizemos mesmo sem ter feito, na prática. Apenas por pensarmos. O Vinícius, é Vinícius, né, que tu falou. Abraços, Lucas, saudade. Sempre dando uma passada para compartilhar. Parabéns pelo conteúdo, pessoal. Então, a gente estava... Nosso próximo, né? No próximo domingo é sobre não adulterarás, né? Que também é um mandamento é um pouco complexo, porque envolve não só não trair, né? Mas tem outras coisas incluídas. Então, a gente vai falar no próximo domingo sobre esse mandamento. E eu acho que eu só vou terminar dizendo assim, a vida é concedida por Deus e naturalmente só deve ser tirada por Ele.
Então, que a gente sempre se lembre disso, né? Não interessa o caso, que a gente não seja egoístas e não pense na gente, né? A gente não veio a essa terra por nós, a gente veio por Deus, por Cristo, né? Então, a gente está aqui por eles e não por nós. Então, que a gente seja, que a gente pense mais. Eu sei que às vezes a gente pensa, para mim, eu não vou abortar, eu não vou matar, né? Eu não estou pensando nisso agora, né? Mas que a gente reflita e que a gente também não apoie, né? A gente não apoie que as pessoas que querem fazer isso, né? Que querem matar. Talvez a gente não vai apoiar um assassino, ninguém vai dizer. É difícil, né? A gente dizer, o nosso irmão quer matar alguém, dizer, vai lá e mata, tá tudo bem, eu vou te apoiar. Mas às vezes a gente pega as coisas pequenas, como o aborto, né? A gente acaba se pegando naquela falsa dicotomia, né? Que eles dizem, é uma questão de saúde pública. Jamais, jamais isso é uma questão de saúde pública. Né? Matar um ser inocente no ventre da mãe não é uma questão de saúde pública. Né? Não cai nessa justificativa, né? Nesse slogan, né? Como falou o presidente Nelson, né? Esse slogan banal e para justificar um assassinato de um bebê. Para mim, não tem justificativa, sabe? Eu que sou mãe de 4, fico, né? Não tenho nem como pensar sobre isso, sabe? Eu me lembro quando eu fiquei. Eu ia terminar, mas eu me lembro quando eu fiquei grávida. Todas as minhas gravidezes aqui, ele pergunta: você quer fazer o exame para ver se ele tem síndrome de Down? E todas as 4 vezes que o meu médico me perguntou, e a primeira vez eu perguntei: por que vocês estão perguntando isso? Ele falou: porque você pode interromper se você quiser. E eu tenho um primo com síndrome de Down, né? E eu conheço ele, e ele tem a idade da minha irmã mais velha, e ele é uma pessoa maravilhosa. E eu falei para eles, eu não vou, não quero saber. Em todas as 4 gravidezes eu falei, eu não quero saber. Eu não quero... não me interessa, ele é meu filho e ele vai continuar sendo meu filho, indiferente do que ele esteja, né? Então, eu não sei, eu sei que a gente não pode se colocar na posição de todo mundo, né? Nem todo mundo é igual, né? É difícil de me colocar na posição de outras pessoas, né? Mas esse é o meu pensamento, né? O pensamento da Sara, né? A tirar uma vida, como falou o presidente Nelson, só cabe a Deus, né? Deus concede e Deus que tira, mas ninguém tem esse poder. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. O Lucas caiu. Então, o Lucas... deixa eu ver se o Lucas consegue voltar. Ok. Gente, desculpa, hoje estava meio complicado, né? Hoje a gente está meio complicado. Tá bem ruim. Mas eu já Você contou a tua história. Teve um amigo meu que ele morava em Utah na época e que o quarto neném dele, ele nasceu com síndrome de Down. E aí o médico não só simplesmente comentou, porque viu que a criança ia nascer com síndrome de Down e ofereceu, você, a hora que quiser, pode fazer não vou nem dizer o aborto, né? O assassinato da criança. E é loucura isso, né? Como é que pode, simplesmente por conta de uma doença que é séria, que vai trazer consequências para a criança, etc., você arrogar para si Isso é um orgulho muito grande de pensar, eu posso tirar a vida dessa criança porque ela não vai ser feliz. É loucura. Todas as pessoas têm desafios, umas mais que as outras, mas pensar que você pode matar uma outra pessoa só porque ela vai ter mais desafios que em questões de saúde ou de desenvolvimento, você tirar esse privilégio de alguém por conta disso, é loucura. Não faz sentido nenhum. E me causa pânico saber que não só tá na lei, mas é proposto isso para a mulher. Você pode ir lá e matar teu filho. É algo assim que mostra que tem muita gente no mundo hoje que tá bem fora da casinha, né? Talvez assim uma das piores formas de aparecer a soberba da pessoa, porque ela, de novo, ela toma para si um poder que é só de Deus. E quando a pessoa tenta ser Deus,
é batata que ela vai estar ali cometendo talvez as piores atrocidades possíveis. Tive um amigo que ele e sua esposa souberam que seu filho era anencéfalo. Eles não interromperam a gravidez. Ele nasceu e ficou vivo por 4 dias. Exatamente. Eu, particularmente, acho que tomaram a decisão certa. Você não mexeu ali vamos dizer assim, na lei natural que Deus ele criou. Era óbvio que o tempo de vida dessa criança ia ser mais curto, mas deixou que a natureza, conforme Deus estabeleceu, levasse ao fim conforme o pensamento de Deus, e não passar para nós o poder que é só dele. E aí volto a repetir. É loucura as pessoas, é a maior demonstração de soberba, você puxar para você algo que só Deus ele tem poder sobre isso. Uhum. Isso serve, né, tanto para aborto como para assassinato mesmo, né? Só Deus tem poder sobre isso e a gente não pode se intrometer, como falou o presidente Nelson, né? Ele dá, ele tira. E a gente pode... isso não cabe a nós fazermos, né? A Liz falou, ela falou, a vida é uma dádiva divina. Ao Senhor cabe decidir o tempo de permanecermos de cada um nessa terra. Concordo. Eu acho que a gente não pode se colocar no lugar de Deus. Nós não somos deuses, né? Nós somos humanos, né? Que estamos aqui. A gente nunca pode se colocar no lugar dele. Então, acho que a gente já... Né, conversamos bastante, até achei que a gente não ia ter muito assunto, né? Que é tipo, só não matarás e tá certo, né? Mas e tem mais um detalhe acabou, né? que a gente não abordou, né, Sara? Por exemplo, alguém poderia levantar aqui, e a questão de pena de morte, e aí? Não dá tempo de entrar em pormenores, mas é interessante que quando você abre, por exemplo, o guia de... A minha resposta é não derramar sangue inocente. Esse Exatamente. Tanto é que em vários momentos povos que seguiam a lei de Deus, eles eram instruídos a aplicar a pena vamos dizer assim, de morte para quem cometia assassinato, né? Então era a lei de Deus. A resposta que você deu é excelente. Não derramar sangue inocente. E a igreja, só para deixar claro, né, a igreja nesse sentido, ela não se manifesta, né? Então, nos Estados Unidos existe pena de morte em alguns estados, nem todos. Hoje ela é pouco praticada, né? Hoje as pessoas são condenadas mais à prisão perpétua do que a pena de morte. Então, mas ainda assim existe, né? E existe outros países no mundo, né? Não é só nos Estados Unidos que também tem. A Milena falou, tem várias penas de morte, suicídio. Tem o tem suicídio. Várias, né? Eu acho que tem do Helder Holland muito bom sobre suicídio, né? Quem puder procurar na internet, ele tem discursos muito bons. Ele já passou por depressão, ele é e ele fala muito sobre isso, sobre suicídio e sobre esse tema que é bem, bem complicado, assim, que não é muito, né? Não é fácil realmente de lidar com ele. É difícil essa questão do suicídio, e sobre a pena de morte, pessoalmente não seja a melhor coisa, exceto quando Deus manda que assim seja, mas pessoalmente eu ficaria receoso de apoiar esse tipo de pena também. Mas, então, acho que o Lucas tá rodando, mas... pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Nós somos muito gratos. Tivemos um bom público aqui hoje, que também conversaram com a gente. A gente adora quando vocês, né, participam, quando vocês colaboram com a gente, né, interagem, para mostrar que a gente está seguindo no caminho certo, né? Eu e o Lucas, nós não somos... A gente não fala em nome da igreja, né? Somos só 2 membros da igreja que gostamos de conversar sobre doutrina. E tem o Max também que, né, como... Quem não chegou agora, o Max não está aqui porque ele virou papai. Temos um novo membro do nosso grupo, a Elisa, desculpa. A Elisa, que virou nossa mascote agora do grupo, do nosso clube do livro. Ela chegou, então o Max virou papai. E aí ele não está aqui hoje, porque está de licença paternidade.
Mas ele vai voltar, né, brevemente, assim que ele parar de babar a filhinha dele, ele volta para conversar com a gente. Mas muito obrigada por todos participarem. Quer falar mais, Lucas? E a gente só queria lembrar que a gente vai começar um novo clube de leitura. Então a gente vai anunciar, né, durante essa semana, provavelmente semana que vem, qual é o nome do livro. E a gente espera que todo mundo possa participar da leitura em conjunto que a gente faz todo mês, né? Normalmente a gente faz. O último foi em 2 meses que a gente leu o livro, porque o livro era longo. E provavelmente nesse também vai ser os 2 meses que a gente vai ler. Mas a gente queria que todo mundo participasse. Se vocês não sabem, a gente tem o linkzinho no nosso perfil. Só clicar ali e vocês podem entrar no nosso grupo de leitura, que é um grupo no WhatsApp. Então, onde a gente conversa, a gente troca as nossas experiências sobre a leitura que a gente faz do mês. Então, a gente espera que quem gosta de ler, né, quem gostaria de participar com a gente para trocar experiências sobre a leitura, sejam todos os convidados a participar. Se vocês gostaram também da live, compartilhe com todo mundo. Eu vou tentar encaixar as duas, né? Desculpe. Não compre o iPhone 13, que ele esquenta. E eu vou tentar encaixar 2 para a gente poder publicar aqui no grupo. Mas muito obrigada e semana que vem a gente volta com mais uma live. Tá bom? Tchau!